Esta é a 10ª palestra da série de palestras da preparação psicológica dos pais. O tema é o relacionamento interpessoal. É a habilidade de relacionar socialmente, de comunicar, de interagir. E isso é uma das habilidades importantes do pai. Os pais precisam saber lidar com os filhos, saber relacionar. Eu já falei do grau de dificuldade do processo de educar e considerando que a criança é um ser em desenvolvimento, ela não é um ser totalmente formado, ela vai ter que aprender muitas coisas ao longo do tempo. Mas uma coisa que eu quero é que os pais tenham habilidade para lidar com os filhos, para conversar, para colocar limites, sempre visando um lado positivo da coisa. Tem hora que é cansativo, tem hora que é difícil, tem hora que existe uma tensão por outras questões, né? Profissionais, financeiras, mas entenda que é um processo muito difícil e é um processo longo. Educação é a coisa mais importante que tem nesse mundo. Porque você vai ficar rico, você vai ficar milionário, vai dar a seus filhos os bens materiais e vai proporcionar o melhor que tem, e muitas vezes no futuro você tem filhos que vão te dar trabalho. Não que você não possa ter as condições materiais excelentes e ter filhos excelentes. As duas coisas são possíveis, desde que se faça as duas coisas adequadamente. E uma coisa que eu quero trabalhar é o seguinte: existem dois tipos de poder. Um poder que é institucional, aquele poder que você tem porque você é o pai dele, então eu sou seu pai, eu mando, e num certo sentido isso é verdade, mas você pode dizer essa mesma coisa, esse mesmo conteúdo verdadeiro de uma outra forma mais positiva, mais tranquila, mais firme e até com mais amor, porque o poder institucional é o poder que você tem como pai, o chefe, o presidente, todas essas pessoas têm um poder institucional. Mas existe o poder pessoal. Na empresa, por exemplo, os grandes chefes, os grandes líderes, é aquele que sabe usar tanto o poder institucional, que é o cargo que ele ocupa, e a autoridade que ele tem pelo aquele cargo, e o poder pessoal de saber lidar com as pessoas como ser humano. Não é porque o cara é o dono da empresa ou é o chefe que ele tem que ser duro e ignorante. Da mesma forma, porque você é o pai ou a mãe, você não tem que ser duro ou dura e ignorante. Você pode ser firme. A firmeza é diferente da dureza, como eu falei num vídeo anterior. A firmeza tem afeto, a dureza não tem. E pensa que você vai construir, você vai desenvolver esse filho psicologicamente. Então, além da questão da autoridade, dos princípios, dos valores, você vai precisar também de entender o processo da criança, que ela vive no princípio do fazer, que ela não quer fazer, mas é um processo que ela não vai entender racionalmente igual você entende. A criança, como eu já falei anteriormente, a racionalidade ela desenvolve dos 0 aos 15 anos, e ela passa por 4 etapas. Ela não desenvolve automaticamente. A criança pequena funciona no princípio do prazer e ela precisa de entrar no princípio da realidade progressivamente, entendendo que nem tudo que ela quer pode ser feito na hora que ela quer. Algumas coisas até podem ser posteriormente adiadas e outras vão ter que ser feitas mesmo não gostando. Por exemplo, como levantar de manhã para ir para a escola, principalmente no frio, não é agradável, mas é necessário, né? Os pais levantam para trabalhar, eles têm responsabilidade. O que faz com que eles vão? A responsabilidade. Muitas vezes eles não gostariam de não ir, mas sabem que precisam de ir trabalhar. Como a criança também não quer ir estudar cedo porque está frio, mas ela precisa entender que é necessário que ela vá, mesmo que ela não goste. A vida é assim, a vida vai ser assim todo o tempo, desde o nascimento até o último dia que viver aqui.
Então é aquela questão que eu quero, que você seja o mestre, vocês sejam os mestres, e os filhos os discípulos, vocês o pai e a mãe. E os filhos são discípulos, mas discípulos veem o mestre e o mestre ensina. O mestre coloca limite, mas o mestre também ensina a forma de viver. Por isso que sim, tem hora que você vai ter que usar o seu poder institucional e dizer, não, não vai, eu mando aqui e acabou. Né? Mas tem hora que você pode usar muito a questão do poder pessoal junto com o institucional e dizer, eu sou seu pai, mas eu vou conversar com você para que ele entenda que você vai colocar o limite, mas pode ter afeto, mostrando para ele o objetivo que você tem. A criança, como ela vive no curto prazo, ela vive no agora, ela não entende que aquele limite vai ser necessário e é saudável para o desenvolvimento da vida dela. Então, muitas vezes, explica para ela, eu sei que você não gosta, eu sei que você não entende, eu sei que depois você vai entender como todo mundo, mas realmente não pode, você vai ter que aprender a lidar com essas coisas. Por isso que a capacidade de relacionamento interpessoal, de comunicação, é fundamental. O ser humano depende muito da comunicação, depende do afeto, mas depende também do limite, depende de aprender que o mundo não gira em torno do umbigo de ninguém, que nós temos que aprender a viver na sociedade, que nós temos que aprender a respeitar o outro, que nós temos que ser honesto, trabalhador, ser uma pessoa do bem. Todas essas questões são incutidas progressivamente. E quando a criança é muito pequena, ela vive no princípio do prazer, tem que ter paciência e dedicação e determinação. A tarefa mais importante que existe no mundo é a educação de um ser humano. É a mais difícil, a mais longa, mas é a mais importante que tem. Espero que essa série de palestras você possa ter contribuído para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e o seu relacionamento com os seus filhos e possa contribuir também para uma boa qualidade de vida de todos da família.